amados, sou Ivan Costa do canal Reconciliados em Cristo. Estamos novamente aqui para gravar mais um vídeo aos nossos amados irmãos. Espero que estejam todos bem e espero também que os amados irmãos peguem suas Bíblias para acompanhar na leitura, para que nós cresçamos juntos na graça e no conhecimento. Irmãos, espero que esse vídeo seja bem curto, né? E bem edificador, principalmente. Eu peço aos amados irmãos aí que peguem suas Bíblias e acompanhem nós na leitura, e peço também que o irmão deixe, por conta do Espírito Santo de Deus, para que guie-o no entendimento verdadeiro da palavra de Deus. Olha, amados, Deus disse através da sua palavra que o seu povo sofria por falta de conhecimento. Isso, naquela época, há anos atrás, e hoje eu vejo que não está muito diferente. As pessoas estão sofrendo por falta de conhecimento, por falta de entendimento. As pessoas não buscam aprender, ficam simplesmente em cima daquilo que já vem se arrastando aí ao longo de anos e anos, através das tradições religiosas. As pessoas não mudam. São poucas pessoas que buscam entendimento diferente, são poucas pessoas que, conhecendo esse entendimento diferente, têm a coragem de falar para alguém. São muito mais poucas ainda algumas pessoas que aceitam a palavra da verdade. Mas uma coisa, abençoado, que me chamou bastante atenção, e não é pouco não, é muito. As pessoas que estão deixando o templo chamado igreja, aquele templo feito por mãos de homens, e tenha conhecido a palavra da verdade. Então, isso tem acontecido com muita frequência. Está acontecendo bastante, as pessoas estão saindo, mesmo sem ter o pleno conhecimento, sem ter muito conhecimento. As pessoas estão saindo porque o Espírito Santo de Deus começou a manifestar nela, para elas verem que aquilo ali estava errado. Verem, compreender que aquilo ali não está em linha com a palavra. Mesmo que as pessoas hoje não conseguem esse entendimento, que nós já estamos aí na graça há alguns tempos aí, não sei quem estiver assistindo esse vídeo há quanto tempo já está na graça aí, conhecendo, né, a graça de Deus, porque todos nós estamos na graça de Deus, mas algumas pessoas ainda não estão vivendo a graça de Deus. Mas isso me alegra demais, muitas pessoas estão saindo do templo. Olha, de repente alguém pode falar, alguns religiosos, isso não está certo, você está feliz porque alguém está saindo? Sim, amado. É porque estão deixando de ser escravos de homens. Estão deixando de ser escravizados. Olha, eu pouco tempo eu fiz parte de uma religião, pouco tempo, não fui batizado nas chamadas igrejas, não tomei Santa Ceia, que eles falam que é lá. Eu não fiz parte literalmente daquele sistema religioso. Eu fiquei praticamente, como diz aí, no escanteio, né? Mas eu sou feliz por isso. E então, abençoado, eu já não tenho assim, eu já não tive tanta dificuldade em aceitar, de conhecer, de entender a graça de Deus. Mas algumas pessoas têm dificuldade, porque aquele sistema, ele fica impregnado nas pessoas, na mente da pessoa, e a pessoa fica insegura de sair, de deixar aquele convívio e vir para algo assim que eles acham estranho. Então, aí as pessoas ficam achando estranho, mas as pessoas estão abrindo os olhos e conhecendo a verdade, que é a graça de Deus. Então, de acordo com esse entendimento, de acordo com essas introduções que nós fizemos agora,
eu vou dar o título aqui ao vídeo nosso de hoje. Peço desculpas aos amados irmãos aí, que eu estive meio gripado dias atrás aí, ainda não sarei assim bem não, mas vamos lá, vamos gravar. O título desse vídeo é Satanás é adversário. Por que eu resolvi pôr esse título? Porque, pessoal, certa vez, Jesus falou assim para Pedro: para trás de mim, Satanás. E as pessoas, hoje que vivem dentro do sistema religioso, as pessoas de uma religião, falam que Satanás entrou em Pedro. Satanás entrou em Pedro. Fala que uma pessoa está com Satanás. Ainda nos dias de hoje, que nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, que ele habita em nós. Então, é impossível habitar um outro ser onde o Espírito Santo de Deus está habitado. E todos nós hoje temos sim o Espírito Santo de Deus. É assim que eu entendo, respeito o entendimento de cada irmão, mas às vezes o Espírito Santo de Deus ainda não manifestou nas pessoas para ela conhecer o Evangelho da graça de Deus. Mas isso depende da vontade do nosso Criador. Mas a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu hoje aqui estarei falando acerca da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso, abençoado? Olha, eu vou estar lendo aqui em Mateus 16, do 20 a seguir. Eu peço aos amados irmãos aí que abrem suas Bíblias, dá pausa no vídeo, abrem sua Bíblia. Em Mateus 16, do 20 a seguir. Olha, diz assim, prestem bastante atenção. Mas desde já, abençoado, eu te peço uma coisa. Não se preocupe com o meu falar, com o meu vestir, se preocupe com a palavra de Deus. Porque a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não é assim mais. Então, aos amados irmãos, alguns aí do sistema religioso, que costuma, às vezes as pessoas, o cara não está vestido assim, o cara nem é pastor e tal, por aí vai. Não preocupa com isso não, abençoado. Preocupa com a palavra, é a palavra de Deus que interessa. Então vamos lá, Mateus 16, 20. E a seguir. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, abençoado, eu não vou entrar muito nessa questão aqui não, mas eu vou dar uma pequena explicação aqui de uma coisa aqui. Ele padeceu muito da mão dos religiosos, daqueles que eram chamados para os dias de hoje, né? Que nós hoje que estamos em graça, eles falam que nós somos desigrejados, né? Então, aqui Cristo estava dizendo que ele ia sofrer muito das mãos dos igrejados. E igreja somos nós. Mas eles falam que nós somos desigrejados. Mas tudo bem, abençoado. Não se preocupa com nós, não. Preocupa com a palavra de Deus. Então vamos lá, abençoado. 16, 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Prestem bastante atenção, abençoado. Isso nunca te acontecerá. 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Olha, abençoado. Aqui eu vou começar a comentar o tema propriamente dito. Porque Jesus disse assim: Para trás de mim, Satanás. Aí, abençoado, você que faz parte de um sistema religioso ainda, que acredita que o diabo existe, Satanás existe, que ele foi jogado do céu na terra, pergunte ao seu pastor.
Se Pedro, aqui Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Pedro estava sendo chamado de Satanás por Jesus. Pergunta seu pastor. Pergunta seu líder religioso. Pedro era literalmente Satanás? Ele era? Satanás entrou em Pedro nesse momento, abençoado? Pergunte a seu líder religioso. Com certeza ele vai falar, não, nesse momento, Satanás entrou em Pedro. Como diz também aí acerca de Judas, né? Que Jesus falou, né? Não vou entrar nesse mérito da questão, não. Vamos ficar só aqui mesmo, para o vídeo não ficar muito grande. Para trás de mim, Satanás. Pergunta a seu líder religioso. Foi Satanás que entrou em Pedro? Satanás apossessou esse ser espiritual maligno que o sistema religioso usa para amedrontar as pessoas, para aprisioná-las dentro dos seus covis, dentro das suas jaulas, dentro das suas gaiolas. Ele realmente estava com o diabo? E eu vou te dizer uma coisa, não. Por que eu posso afirmar, garantir? Não é eu que estou afirmando, eu estou sendo apenas um instrumento sonoro para ler e comentar. Por que eu posso afirmar, dentro da palavra, dentro do que está escrito aqui, o que já foi lido? Por que eu posso? Primeiro, abençoado, vamos ler aqui, ó, Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Amado, aqui tem uma passagem bastante interessante. Essa aqui, ó. Que era necessário. Era necessário que ele fosse. Ele tinha que ir. Beleza? Guardou aí? Agora vamos aqui para frente aqui, ó. Olha aqui. Olha o que Pedro disse aqui em Mateus 16, 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo e dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Falou para Jesus. Amado, se você parar para analisar agora, nesse momento, você já tem a resposta. Por quê? Porque o tema do nosso vídeo aqui, Satanás é adversário. E o que é adversário para você, amado? Nos dias de hoje, o que é adversário para você? É uma pessoa que está concordando com você? É uma pessoa que está brigando na justiça a seu favor? Ou é uma pessoa, digamos assim, que está brigando na justiça contra você? Ou é uma... Já parou para pensar, pessoal? Dois times de futebol, um é adversário do outro. Isso é adversário. É um jogo, um é adversário do outro. Então, o que se entende com essa passagem para trás de mim, Satanás? Que Pedro, em Mateus 22, ele repreendeu Jesus, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te aconteça. Mas nós acabamos de ver, em Mateus 16, 21, que era necessário, ou seja, Pedro estava opondo aquilo que já estava predestinado a acontecer. E coisas que não são da terra. São coisas que Cristo veio do Pai para cumpri-las. E cumpriu. Pedro aqui nesse momento estava sendo um adversário. Ele não estava com o diabo no corpo. Não entrou um diabo no corpo. E eu provo isso. Eu provo isso. Por que eu provo isso? Como que eu vou provar isso para você, abençoado?
Nós sabemos que Jesus de Nazaré era o próprio Deus que se fez carne aqui na terra. Como diz em Hebreus 2,14, visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas. Ele quem? O Criador participou também das mesmas coisas, denominado aqui na terra do Filho de Deus, mas ele e o Pai eram um só. Então, como que eu vou, abençoado, provar isso para você? Analisa bem. Jesus esteve aqui, ele expulsou o demônio. Eu tenho um vídeo aí no canal que fala acerca de demônio, né? Que a gente sabe que é comportamento, né? Não é um ser invisível. Ele curou enfermos e fez 1000 maravilhas, digamos assim, né? Uma expressão de 1000, mas é uma unidade, vamos dizer, infinitas, né? Que ninguém, a Bíblia não relata tudo aqui acerca dos feitos de Jesus aqui na terra. Ele curou pessoas, expulsou demônios, né? Que não são esses que as chamadas igrejas pregam. Agora, nesse momento, ele simplesmente disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Por que Jesus, nesse momento, se Satanás tivesse entrado em Pedro ali nesse momento, por que Jesus não expulsou? Por que Jesus não expulsou? Só mandou ele ir para trás. Nossa, interessante, não é, rapaz? Não é muito interessante isso? O seu líder religioso já te falou disso? Você já perguntou para... Ah, não, você não pode perguntar. Você não pode questionar seu líder religioso. Você jamais pode fazer isso, porque ele é um ungido de Deus e você não pode tocar no ungido de Deus. Mas nós aqui podemos questioná-lo. Pega esse vídeo e mostra para ele. E eu te pergunto. Se Pedro estava com o diabo, se o diabo entrou em Pedro, se o diabo entrou também em Ananias e Safira, fez com que eles mentissem, por que eles não expulsaram? Olha, essa conta não bate, essa conta não fecha, essa conta não dá a prova dos 9. O resultado não fecha, não bate. Porque se Pedro realmente estivesse endemoniado, com o diabo, com Satanás, qualquer ser invisível que o sistema religioso prega por aí, Jesus teria expulsado. Com certeza. Só falando, não, para trás de mim, Satanás. Ou seja, para trás de mim, adversário. Porque está escrito para me fazer, é necessário que aconteça isso comigo. Você está dizendo que não. Você está pensando nas coisas dos homens aqui da terra, como diz aqui no capítulo 23. Diz assim, e não pensa nas coisas de Deus. Está pensando nas coisas dos homens. É isso, abençoado. Satanás é isso, é adversário. Agora você para e analisa. O sistema religioso, hoje em dia, eu vou falar dos dias de hoje, porque eu não sei de antes, mas de acordo com a história da religião, não é diferente. Mas hoje está pior. Eu acredito que está pior. Porque antigamente as pessoas sofriam por falta de entendimentos, mas porque não tinham acesso a tanta informação. Mas hoje, se tem 200 milhões de habitantes no Brasil, eu creio que, eu vou errar, que tenha no mínimo 100 milhões de celulares. E quem usa celular são pessoas. As pessoas têm celular, têm internet, têm acesso. As pessoas não pesquisam, as pessoas não querem aprender, as pessoas deixaram de acreditar na palavra de Deus, não acreditam mais no que está escrito. Nós temos falado reiteradas vezes aí nos vídeos anteriores que cada povo
Deus conversava com ele de uma certa maneira com ele. E essa era a maneira que Jesus de Nazaré conversou, falou, respondeu, retrucou, repreendeu Pedro. Essa era a forma deles conversar naquela época. Mas o povo não, existe um ser invisível que está aí. Olha, abençoado. O povo de Deus ainda está sofrendo por falta de conhecimento, porque deixaram de acreditar na verdade, porque deixaram de ler a Bíblia. Chega lá dentro desses tempos, manda ler num versículo tal, e fechar, sentar e ficar só olhando para frente, não pode questionar nada, não pode questionar. É assim que são feitos. Enquanto a palavra de Deus fala que um profetiza, 2 ou 3 julga. Eles falam, não pode. A religião não se discute. Eu vi um vídeo aí acerca dessa religião não se discute, tá aí. Os irmãos podem procurar aí no canal. Discute sim. Eu estou gravando esse vídeo aqui. Quem quiser falar, o que quiser falar, o que achar que pode falar, abençoado. É um direito seu. Eu não sou o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Eu estou falando aqui que o Espírito Santo de Deus me propôs aqui, me colocou aqui para falar. Mas o que eu estou querendo que os amados irmãos das religiões entendam é que esse ser que são pregados dentro de um sistema religioso, ele não existe, ele é usado apenas para amedrontar as pessoas, para tornar elas cada vez mais escravos do homem. É isso que ele serve. Não existe esse ser maligno. Deus não é covarde, Deus não é mau para deixar nós aqui sofrendo. E olha, abençoado, e mesmo que se existisse, leia Hebreus 2,14. Leia Hebreus 2,14, fala que o diabo foi aniquilado. Mas eu tenho um vídeo também falando qual diabo que foi aniquilado na cruz. Leia Hebreus 2,14. Amado, se você é do sistema religioso e acredita num ser invisível chamado Satanás, diabo, leia Hebreus 2,14 e creia na palavra. Na palavra, não é em mim. Creia na palavra. Descarte tudo o que eu estou falando, mas não descarte a palavra de Deus. Não faça isso. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, porque é ela que fala a verdade. Mas com os olhos iluminados, porque tem muitas Bíblias aí que foi mexido. Então, tá difícil hoje, amado. Tá muito difícil hoje você encontrar uma única Bíblia para falar, essa é pura e verdadeira. Tá muito difícil. Eu no meu celular, eu tenho 19 Bíblias instaladas. E quando eu tenho dúvida de alguma passagem, eu pesquiso o máximo que eu posso, até chegar mais próximo da realidade, mais próximo da verdade. Então é assim, amado, que temos que fazer. Vou continuar lendo aqui, e já vou terminar o vídeo, né? Já está para indo 23 minutos, e eu nem imaginava que era para demorar desse tanto. Vamos lá aqui, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele está falando isso aqui devido ao que Pedro falou anteriormente. Negar a si mesmo, ou seja, deixar as coisas aqui da terra. Negar as coisas da terra. Ah, mas e hoje, nós nos dias de hoje, nós temos que deixar tudo isso? Não, amado. Ali, os 12 discípulos foram escolhidos a dedo para aquela missão. Foram escolhidos a dedo para aquela missão. Hoje nós não temos essa necessidade de sair aí igual a religião prega, não. Eu tenho que ir lá para a África, eu tenho que ir para aí não sei para onde e pregar, eu tenho que atravessar o... Rapaz, a gente não está dando conta nem de pregar aqui dentro do Brasil, tem que ir para fora do Brasil, ó, mano. Tem cabimento. Não tem cabimento. Faça. Está aqui em volta de você mesmo. Então, 24, né? 16, 24.
Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz e siga-me. Pois que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, era o que Pedro estava falando para Cristo. Estava querendo que ele ganhava o mundo e deixasse de cumprir aquilo que ele veio para cumprir. Está errado. Por isso que Jesus falou: para trás de mim, adversário. Está se me servindo de escândalo aqui. Eu vim para cumprir uma missão, agora você está dizendo que não? Então é isso, abençoado. Não existe esse ser invisível, não, porque se existisse, Jesus, ali naquele momento, tinha expulsado ele. Não, mas só falou: para trás de mim. Fica para trás aí. Fica aí, quietinho aí. Não expulsou. Não houve. Ananias e Safira também mentiu lá. Aí Pedro falou que Satanás encheu o coração deles. Não, amado. Eles mentiu. Está indo contra a verdade. Então é sim o Satanás, é um diabo sim. 26. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos. Olha aqui. Sabe por que ele está falando isso aqui? É porque ele vai morrer e vai ressuscitar. Ele não está preocupado com morrer, não. Tem uma passagem que ele fala que ele angustiava muito, porque ele era um ser humano igual a nós, né? Ele era um ser humano igual a nós. Hoje é espírito. Pois o Filho do Homem virá na sua glória. Na sua glória. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Está falando isso para quem? Para quem que ele está falando? Para mim? Não. Vai dar em recompensa para quem? O que eu fiz para me merecer recompensa, abençoado? Ele me chamou para pregar naquela época? Não. Hoje todos nós somos ministros e nós temos que fazer não esperando recompensa, porque nós já fomos recompensados muito além do que nós merecemos. Nós já fomos recompensados muito além do que nós merecemos. Mas os 12 discípulos, eles foram recompensados porque eles deixaram pai, deixaram mãe, deixaram esposa, deixaram filhos, deixaram tudo para trás para cumprir a missão dada por Jesus. Então eles... Foi quem que falou em recompensar? Foi o próprio Deus. Pelo que eu sei aqui, eles não pediram nada em troca. E quem sou eu para pedir? Quem sou eu merecedor de alguma coisa de Deus? Não sou, amado. Não sou. Então vamos lá, amado. 28. Garanto vocês que pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Garanto a vocês. Está falando com quem aqui, pessoal? Algumas pessoas estão acreditando aqui que Jesus ainda vai vir no futuro. Eu não vou entrar nesse detalhe não, mas eu já tenho vídeo falando aí. Mas os amados, meditem nessa passagem aqui. Eu vou fazer um pequeno comentário. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, abençoado. O que está dizendo assim? Que os que ali estão não iam morrer antes de Jesus voltar. Abençoado, eu acho que é o suficiente, já deu para abrir o entendimento aí dos amados irmãos. E eu peço que compartilhe esse vídeo aí e que mais pessoas tenham conhecimento dessa palavra maravilhosa. Que com certeza vai abrir os olhos do entendimento de algumas pessoas. Olha aqui, o tema do vídeo é Satanás é adversário. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas.
para que mais pessoas possam ter um conhecimento aí melhor acerca da palavra de Deus. Olha, se Satanás existisse, se Satanás tivesse entrado em Pedro, Jesus teria o expulsado. Satanás é adversário. Graça e paz, graça e paz.